Meu nome é Lucas, e a história que vou contar, uma lembrança gélida que ainda me atormenta nos meus sonhos mais profundos e nos momentos de silêncio mais absoluto, aconteceu em uma fazenda centenária, isolada nas profundezas geladas da Serra Gaúcha, naqueles idos de 1997, quando o frio cortava a alma com suas garras invisíveis e afiadas, e as noites eram de um negrume abissal, tão denso e impenetrável que parecia engolir a própria luz pálida e distante das estrelas. Eu estava lá, completamente sozinho, com a responsabilidade esmagadora de tomar conta da vastidão da propriedade do meu avô, que havia sido internado às pressas em uma cidade distante, a várias horas de carro por estradas de terra esburacadas e traiçoeiras, onde a poeira e o barro eram meus únicos companheiros. O lugar era imenso, uma tapeçaria viva de campos verdejantes que se perdiam em matas densas e intrincadas, pontilhadas por colinas sinuosas que pareciam se erguer como sentinelas silenciosas e antigas contra o céu cinzento e pesado. O silêncio ali era de uma profundidade quase insuportável, um manto pesado e opressor que se estendia por quilômetros a fio, um silêncio que parecia ter vida própria, capaz de engolir qualquer som que eu ousasse produzir, deixando no ar apenas o zumbido quase inaudível e constante do vento gélido que se arrastava, como um fantasma, pelas frestas das janelas de madeira carcomida da velha casa, um lamento contínuo. Eu, um homem de 20 e poucos anos na época, sempre fui um sujeito cético, com a mente prática e focada nas tarefas exaustivas do dia a dia da fazenda, nunca fui de acreditar em assombrações ou em contos de bruxas, nessas bobagens do campo que os mais velhos tanto gostavam de recontar nas noites longas e escuras de inverno. Minha crença era na terra, no trabalho, no suor, mas a solidão daquele lugar era diferente. Era uma solidão que pesava no peito como uma pedra úmida e fria, que se arrastava pela espinha com um frio insistente e inexplicável, e que fazia cada sombra projetada pela luz bruxuleante e amarelada da lamparina de querosene parecer uma silhueta espreitando, cada rangido da madeira antiga e retorcida da casa, um passo lento e cauteloso, um aviso mudo de algo invisível, uma presença indesejada. A sensação incômoda de estar sendo observado começou de forma sutil e insidiosa. Um arrepio inexplicável na nuca mesmo nos dias mais quentes e ensolarados, uma impressão fugaz de movimento no canto do olho, um vulto que desaparecia sempre que eu virava a cabeça com rapidez e apreensão. Nunca havia nada, apenas o vazio opressor. Era como se o próprio ar daquela fazenda respirasse uma energia antiga, pesada, quase palpável, que sussurrava histórias esquecidas de lamentos e segredos guardados por gerações, debaixo da terra molhada e fria. As tardes, mesmo com o sol a pino, se arrastavam lentas, carregadas de um presságio indefinível, mas as noites eram outra coisa. Elas chegavam com uma rapidez cruel e implacável, pintando o céu de um roxo escuro e vibrante, quase preto, antes de mergulhar tudo em uma escuridão tão densa que a gente podia quase tocá-la. Uma escuridão que parecia ter dentes e garras afiadas, pronta para agarrar qualquer um que ousasse se aventurar para além da luz fraca e vacilante da casa, amplificada pelo vazio ensurdecedor da casa, e cada tic-tac era um lembrete cruel do quão longe eu estava de qualquer sinal de vida humana, de qualquer voz amiga, de qualquer ajuda. Eu estava ali, sozinho, à mercê da noite e de seus mistérios insondáveis, e o medo, antes um mero arrepio, começava a fincar suas raízes profundas na minha alma, corroendo-a lentamente. Os primeiros sinais mais claros daquela coisa, seja lá o que diabos fosse, algo que se recusava a ter uma forma ou um nome, começaram a se manifestar com uma insistência arrepiante depois da segunda semana da minha estada forçada na fazenda. Os cães, meus 2 vira-latas de porte médio, companheiros leais e sempre bravos, latidores e protetores, passaram a uivar baixinho e dolorosamente para o nada no meio da madrugada, com o rabo entre as pernas, os pelos eriçados em uma postura de terror absoluto e os olhos arregalados, fixos em pontos vazios e invisíveis do horizonte escuro, como se enxergassem algo que meus olhos humanos, limitados pela escuridão impenetrável do campo, não podiam sequer conceber, algo indizível. Eu saía para acalmá-los, chamando-os pelo nome com a voz embargada pelo frio cortante e por um princípio de pavor que começava a tomar conta de mim, mas o medo deles era tão palpável, tão contagioso, que logo eu me via ali, de pé no pátio gelado, sentindo o vento uivar em meus ouvidos como um lamento ancestral e solitário, e o mesmo arrepio de antes, mas agora mais forte, mais urgente, como uma mão gelada subindo pela minha nuca e se apertando em minha garganta.
sufocando-me lentamente. As galinhas no galinheiro, geralmente barulhentas e agitadas ao amanhecer com seus cacarajos estridentes, agitavam-se histericamente sem motivo aparente nas noites mais tranquilas, cacarejando em pânico descontrolado como se um predador invisível e implacável estivesse bem ali, entre elas, ceifando vidas em um silêncio mortal, e os cavalos no estábulo, animais geralmente serenos e imponentes, relinchavam e batiam as patas com uma agitação nervosa e inexplicável que me deixava profundamente inquieto e desconfiado de tudo ao meu redor. Eu verificava cercas, portões, inspecionava cada canto da propriedade sob a luz fraca e vacilante da lanterna a querosene, mas nada estava fora do lugar. Não havia pegadas de animais selvagens ou de intrusos, nem sinais de invasores humanos, apenas o mistério e o medo crescente. A casa, com suas madeiras velhas e centenárias, parecia ter vida própria, com estalos e gemidos que eu tentava, em vão, atribuir ao assentamento natural da madeira antiga sob a ação impiedosa do tempo e da umidade, mas que soavam diferentes, mais propositais, mais intencionais, como passos lentos e arrastados no assoalho rangente do andar de cima, mesmo sabendo que eu era o único ser humano habitando aquelas paredes vazias e sombrias. Uma noite, eu ouvi distintamente o som de algo raspando na parede externa do meu quarto, um som rítmico, quase como unhas longas e afiadas arranhando a madeira podre e úmida da parede, e um cheiro nauseabundo de terra molhada e algo putrefato, algo que lembrava carne em decomposição, invadiu o ambiente através das frestas mal vedadas da janela. Meu coração disparou em um ritmo frenético e descompassado, e eu prendi a respiração, imóvel na cama, o suor frio escorrendo pela testa, enquanto o som continuava, parecendo circular a janela com uma curiosidade mórbida e persistente, como se aquela coisa estivesse me inspecionando, avaliando-me de fora, aguardando o momento certo para agir, para se revelar de vez. O medo que eu sentia naqueles dias era algo visceral, denso, e se agarrava à minha garganta com uma força indomável, tornando cada inspiração e expiração uma tarefa árdua, dolorosa e cheia de pânico. Comecei a ver sombras. Pequenas, rápidas, fugidias, vultos indistintos movendo-se entre as árvores retorcidas e esqueléticas do pomar à noite, ou espreitando da escuridão mais profunda do celeiro quando eu ia verificar os animais no final da tarde, um vulto que desaparecia tão logo eu fixava o olhar. Eu acendia as poucas luzes elétricas da casa mais cedo, bem antes do sol se pôr completamente, e verificava cada cômodo, cada canto escuro da casa com a velha lanterna a querosene na mão trêmula, mas a sensação perturbadora de não estar sozinho nunca me abandonava, era uma constante, um fardo pesado e invisível na minha mente e na minha alma. As poucas lâmpadas elétricas, que mal conseguiam iluminar o vasto e lúgubre interior da casa, pareciam falhar com mais frequência, piscando e diminuindo de intensidade em momentos aleatórios, mergulhando o ambiente em uma penumbra ainda mais sinistra e ameaçadora, um convite ao desespero. Em uma dessas noites de escuridão quase total, enquanto eu tentava, com as mãos suadas e a respiração ofegante, consertar uma das lâmpadas bruxuleantes da cozinha, senti um hálito gélido no meu pescoço, um frio cortante que atravessou minha camisa e arrepiou cada pelo do meu corpo, acompanhado de um sussurro baixo, gutural, quase um rosnado primordial, que parecia vir de trás de mim, tão perto que eu senti o ar se mover, uma presença inegável e aterrorizante. Eu girei rapidamente, a lanterna chacoalhando e quase caindo de minhas mãos trêmulas, mas não havia nada, apenas o vulto disforme e ameaçador da porta da cozinha entreaberta e o eco do meu próprio grito abafado, que parecia se perder no vazio opressor da casa, absorvido pelas paredes centenárias. Aquele som, aquela sensação de proximidade invadindo o meu espaço pessoal, era demais para a minha sanidade fragilizada pela solidão e pelo medo. Eu passei a dormir com a lamparina de querosene acesa, a chama dançando em um ritmo macabro, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes, e o velho rifle de caça do meu avô ao lado da cama, um consolo patético e ineficaz contra algo que eu sabia que não era feito de carne e osso, que não podia ser detido por chumbo ou fogo, algo de outro mundo. O isolamento, que antes me parecia um refúgio da agitação e do caos da cidade grande, transformou-se em uma prisão mental e física. Cada dia era uma batalha exaustiva e solitária para manter a sanidade, para não ceder ao pânico abjeto que me corroía por dentro, consumindo-me lentamente, roubando-me a paz. Eu tentava falar alto comigo mesmo, cantarolar velhas canções do rádio com a voz embargada, qualquer coisa para preencher o silêncio opressor e ensurdecedor da casa, mas a minha própria voz parecia se perder na imensidão vazia, e o eco de meus próprios sons voltava distorcido, quase zombeteiro, como se a própria casa,
ou a coisa que a habitava, estivesse rindo da minha miséria e da minha impotência. A noite da véspera de São João foi, sem sombra de dúvidas, a pior de todas. Um pesadelo que se desenrolou em tempo real e se gravou em minha mente com marcas indeléveis de terror e desespero. Uma tempestade violenta, daquelas que raramente se via mesmo naquelas bandas isoladas, abateu-se sobre a serra, com raios cortando o céu noturno em fendas brilhantes e efêmeras, e trovões que faziam as paredes centenárias da fazenda tremerem até os alicerces, como se estivessem prestes a desabar a qualquer momento. A energia elétrica, já precária e instável por natureza, acabou completamente, mergulhando tudo em um breu absoluto e impenetrável, salvo pela luz fraca e bruxuleante da lamparina a querosene que eu mantinha acesa no quarto, sua chama tremeluzindo com a cada rajada de vento que chacoalhava a casa velha, fazendo-a gemer. Eu estava na cama, encolhido debaixo dos cobertores pesados, tentando em vão me proteger não apenas do frio cortante que invadia o quarto, mas também da sensação esmagadora de vulnerabilidade, meu coração martelando no peito como um tambor desgovernado e insano, quando ouvi um som vindo do sótano, bem acima da minha cabeça, um som que fez meu sangue gelar. Era um arrastar pesado, lento, arrítmico, como se algo enorme e disforme, de um peso incompreensível, estivesse sendo arrastado sobre o assoalho de madeira podre, suas tábuas gemendo sob o peso esmagador e sobrenatural. Era um som diferente dos outros, mais deliberado, mais pesado, carregado de uma intenção macabra e malévola que eu não podia ignorar. Então, o arrastar parou abruptamente e eu ouvi o som inconfundível de algo descendo. Degrau por degrau, o som de um peso colossal se movendo pela escada interna, que ficava no corredor, bem ao lado do meu quarto, separada apenas por uma parede fina e velha de madeira. Cada rangido da madeira antiga era um golpe seco e doloroso no meu peito, e o cheiro putrefato, que eu já havia sentido antes com pavor, voltou, agora mais forte, mais intenso, sufocante, quase me fazendo engasgar com o próprio ar pesado e pútrido. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante que me congelou até a alma, que aquilo estava vindo. Não era a casa, não eram os animais, era algo que havia vindo especificamente para mim, me procurando no meio daquela escuridão infernal e sem fim. Eu estava completamente paralisado pelo terror, incapaz de me mover, de gritar, de sequer respirar, meus músculos rígidos como pedra, minha voz presa em minha garganta, um grito silencioso. A maçaneta da porta do meu quarto, uma velha peça de bronze enferrujado, começou a girar, lenta, dolorosamente lenta, com um rangido metálico que parecia um lamento de agonia, e a madeira da porta rangeu em protesto, como se estivesse sob uma pressão imensa, prestes a ceder a uma força invisível e descomunal. Um fio de escuridão, mais densa do que a própria noite lá fora, começou a escoar por baixo da porta, rastejando pelo assoalho em minha direção, e meus olhos se arregalaram em horror absoluto, fixos naquele rastro. Eu ouvi uma respiração pesada, ofegante, vinda de trás da porta, um som úmido e gutural, tão próxima que eu podia sentir o vapor frio e pútrido em meus pés, mesmo com a porta fechada, como se a coisa estivesse ali, colada na madeira, do outro lado, observando-me. O ar no quarto ficou gelado de repente, um frio que penetrava os ossos e a alma, e um ruído gutural, quase um lamento abafado, preencheu o espaço confinado, ecoando na minha cabeça com uma melodia doentia. A maçaneta parou de girar. O cheiro de podridão se intensificou a níveis insuportáveis, misturando-se com um odor metálico de sangue, quase me fazendo vomitar, mas eu estava incapaz de qualquer reação física, preso ao leito pelo pânico. Então, tão subitamente quanto começou, tudo cessou. O cheiro diminuiu, o som desapareceu, e a maçaneta ficou imóvel, como se nada tivesse acontecido, como se tudo não tivesse passado de um sonho macabro. Eu permaneci deitado ali, encolhido, por horas que pareceram uma eternidade, com os olhos vidrados na porta que agora parecia apenas uma porta comum, até o primeiro raio de sol da manhã dourar o horizonte, com o corpo tremendo incontrolavelmente, incapaz de esquecer o que eu tinha sentido e ouvido na escuridão mais profunda e terrível daquela fazenda. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite, jamais. Aquele lugar me marcou de uma forma que nunca se apaga, uma cicatriz invisível na minha alma. Meu nome é Antônio,
E o que vou lhes contar aconteceu em uma fazenda centenária, escondida entre os morros úmidos da Serra Catarinense, em um ano qualquer no final dos anos 90, quando a comunicação era quase inexistente e a solidão, um fardo pesado. Eu estava sozinho na propriedade da família, uma terra vasta e esquecida pelo tempo, cuidando dos poucos gados e da casa antiga após a recente partida de meus pais, vítimas de uma doença rápida e impiedosa. A vida ali sempre foi dura, um isolamento que forjava o caráter e endurecia a alma, mas nunca antes eu havia sentido o peso da quietude de forma tão opressora, tão palpável. As noites se estendiam em um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto insistente de insetos noturnos e o uivo distante do vento cortando as cristas das montanhas. Sons que antes me eram familiares e confortáveis, agora soavam como prenúncios de algo iminente. Nunca fui homem de fantasias. Minha mente sempre esteve voltada para a terra, para o trabalho árduo e a lida diária. Acreditava no que via e no que podia tocar. E qualquer menção a assombrações ou eventos sobrenaturais era prontamente descartada como bobagem de gente com tempo demais. Contudo, a ausência de vozes conhecidas, a vastidão escura que engolia a fazenda a cada crepúsculo e a sensação de que a escuridão do campo tinha uma densidade diferente, mais pesada, mais viva, começou a corroer essa minha convicção inabalável. O cheiro da umidade do mato se misturava com um odor antigo que parecia emanar das próprias paredes da casa, um cheiro de mofo e algo indefinível, quase metálico, que me fazia apertar os punhos e olhar por cima do ombro sem motivo aparente. Eu sentia, com uma clareza perturbadora, que não estava mais verdadeiramente sozinho naquele lugar abandonado. O ar pesado da noite se instalava, e com ele, uma apreensão gélida que me abraçava, transformando cada sombra projetada pela lamparina em uma forma ameaçadora, cada rangido da madeira velha da casa em um passo hesitante. A solidão, que antes era uma companhia familiar, havia se metamorfoseado em uma criatura vigilante, com olhos invisíveis fixos em mim do mais profundo breu da mata. Era apenas o começo de um terror lento e implacável que se instalaria em cada canto da minha existência ali. A escuridão, antes amiga, revelava-se como uma cortina para horrores inimagináveis, e o isolamento, antes refúgio, tornou-se uma prisão sem grades, onde o único companheiro era o medo que crescia a cada batida do coração. A mudança mais notória, contudo, não veio dos sons ou dos cheiros, mas do comportamento dos animais, criaturas que sempre foram um barômetro infalível para a atmosfera da fazenda. Meus cães, dois vira-latas de guarda que nunca falhavam em alertar sobre qualquer intromissão, começaram a rosnar para o vazio durante a noite, com os pelos eriçados e um latido rouco, abafado, que indicava um pavor que eu nunca havia presenciado neles. Eles não latiam para lobos ou para ladrões de galinha. O que faziam era um lamento carregado de terror, apontando para a mata densa que circundava a casa, para a escuridão impenetrável onde nem mesmo a luz da lua ousava penetrar completamente. O gado, que dormia tranquilamente no curral, passava as madrugadas em um estado de agitação incomum, mugindo de forma estridente e se debatendo contra as cercas, como se uma presença invisível estivesse os atormentando sem parar. As galinhas, que normalmente cacarejavam incessantemente ao menor sinal de luz, permaneciam em um silêncio sepulcral, encolhidas e imóveis nos polairos, como se tivessem sido petrificadas pelo medo. Eu tentava encontrar explicações racionais, predadores, ventos fortes, mas a repetição constante desses eventos, sempre na calada da noite, sempre com a mesma intensidade de pavor nos animais, começou a desmantelar minha lógica pragmática. A sensação de estar sendo observado não era mais uma impressão fugaz, mas uma certeza, um peso físico sobre os meus ombros, um calafrio que percorria minha espinha mesmo nos dias mais quentes. Parecia que havia olhos fixos em mim de todas as direções, do escuro das árvores, das janelas empoeiradas da casa, de onde quer que eu estivesse, e isso me impedia de relaxar, de encontrar um momento de paz. Os estalos na madeira da casa, que antes atribuía ao resfriamento noturno, tornaram-se mais frequentes, mais altos e por vezes vinham acompanhados de arranhões suaves, como se garras finas estivessem deslizando sobre as paredes de tábuas, bem acima da minha cabeça ou do lado de fora da porta do meu quarto, sempre quando eu estava mais vulnerável, na cama, tentando dormir. Eu prendia a respiração, o coração batendo descompassado no peito, e a cada ruído, sentia a pulsação nas têmporas, um zumbido constante nos ouvidos, enquanto meus olhos, arregalados no breu, tentavam desesperadamente discernir alguma forma nas sombras dançantes. O ar na casa parecia rarefeito,
pesado com uma energia densa e malévola, e eu comecei a sentir um frio cortante que não era natural, que não vinha do vento da serra, mas de dentro das paredes, de um ponto indefinido na escuridão que parecia emanar pavor puro. Uma noite em particular se gravou em minha memória com letras de fogo, uma noite em que a tempestade se juntou ao terror que já se instalava na fazenda. O céu desabou com uma fúria selvagem, raios cortavam a escuridão revelando por frações de segundo os contornos retorcidos das árvores ao redor da casa, e um vento uivante que parecia carregar lamentos humanos sacudia as estruturas frágeis da velha morada. A energia elétrica, precária como era, não demorou a ceder, mergulhando tudo em um breu absoluto, apenas quebrado pelos clarões dos relâmpagos e a luz bruxuleante da única lamparina que eu conseguira acender. Eu estava na cozinha, tentando aquecer um pouco de café no fogão a lenha, meus sentidos em alerta máximo, cada músculo do corpo tenso. De repente, um baque surdo veio do andar de cima, pesado, como se algo grande e disforme tivesse caído. Prendi a respiração, o som do meu próprio coração ecoando em meus ouvidos como um tambor de guerra. Em seguida, ouvi passos, lentos e arrastados, movimentando-se pelo assoalho de madeira. Um som inconfundível que não poderia ser confundido com o vento ou a chuva. Eu não tinha ninguém mais na casa, e todas as portas e janelas estavam trancadas. O terror gelou meu sangue, meus pelos se eriçaram e um suor frio escorreu pela minha testa, em contraste com o ar gelado que se instalara na cozinha. O cheiro indefinível, metálico, tornou-se mais forte, quase nauseante, e eu sentia uma pressão sufocante no peito, uma dificuldade para respirar que não vinha da fumaça do fogão. Os passos se aproximaram da escada, um rangido prolongado e agonizante me fez fechar os olhos por um instante, a imagem de algo disforme e sombrio subindo ou descendo pela velha escadaria. Quando abri os olhos, a lamparina tremeluziu violentamente, ameaçando-se apagar, e por uma fração de segundo, na sombra dançante, jurei ter visto uma silhueta alta e esguia parada no topo da escada, com olhos que refletiam a pouca luz da lamparina com um brilho maléfico e ancestral. Não era um vulto passageiro, não era uma ilusão de ótica causada pela escuridão. Era uma presença, sólida e malevolente, espreitando. O ar ao redor da escada ficou palpavelmente mais frio, e eu ouvi o som de uma respiração pesada e ofegante, mas que não era a minha, vindo daquele lugar. Era um som gutural, abafado, como se algo estivesse soltando para suprimir um lamento de profunda dor, ou de um gozo macabro. Minha boca secou, minha garganta se fechou e minhas pernas pareciam petrificadas no chão, incapaz de me mover, incapaz de gritar, preso naquele momento de pavor absoluto. Senti os olhos invisíveis da criatura me perfurando, sentindo cada centímetro da minha carne, cada batida frenética do meu coração. Não era um animal perdido, nem um ladrão. Era algo muito mais antigo, muito mais maligno, que tinha fincado suas raízes naquela terra junto com a fazenda centenária e que agora, com minha solidão e vulnerabilidade, havia se despertado, faminto por terror. A figura, por mais breve que tenha sido sua aparição na penumbra da escada, foi o suficiente para quebrar qualquer resquício de ceticismo que ainda habitava em mim. Naquela noite, em meio à fúria da tempestade e ao uivo sinistro do vento, eu experimentei o terror em sua forma mais pura e desesperadora, um medo que transcende a compreensão humana e se aloja nas profundezas da alma, corroendo-a por dentro. Eu não soube dizer por quanto tempo fiquei ali, paralisado, olhando para o vazio onde a criatura havia estado, mas quando meus membros finalmente cederam, me fazendo cair de joelhos, o silêncio da casa, após os sons do horror, era ainda mais aterrorizante. O cheiro metálico persistia, e o frio no ar parecia ter se infiltrado em meus ossos. Os cães, lá fora, haviam parado de latir, um silêncio ainda mais ensurdecedor do que seus rosnados anteriores, e o gado, por um milagre, também havia se acalmado, como se a presença maligna tivesse se satisfeito com minha reação e retornado às suas sombras. Ou talvez tivesse se movido para fora, espreitando, aguardando. Desde aquela noite fatídica, nunca mais consegui dormir em paz na fazenda. Meus olhos, antes acostumados à vastidão do escuro, agora viam formas e sombras onde antes havia apenas o vazio, e cada rangido da casa, cada estalo da madeira, era um lembrete vívido daquela presença que eu havia sentido, que eu havia quase visto. O isolamento, que antes me parecia apenas uma condição geográfica,
revelou-se uma armadilha, uma barreira entre mim e qualquer tipo de ajuda ou compreensão. Os vizinhos mais próximos estavam a horas de distância, e a ideia de tentar explicar o inexplicável para alguém que vivia em outro mundo era absurda. Eu me tornei um prisioneiro do meu próprio medo, da minha própria casa, onde a escuridão não era mais apenas a ausência de luz, mas um véu que escondia o mal, o antigo, o insaciável. Vivo ali até hoje, mas não como antes. As luzes ficam acesas o máximo de tempo possível e meus olhos estão sempre varrendo os cantos escuros, as bordas da mata, as janelas empoeiradas. Eu sei que aquilo ainda está lá, talvez adormecido, talvez apenas esperando, observando, sentindo a cada respiração minha o pavor que me consome. A fazenda, que um dia foi meu lar e o refúgio da minha família, tornou-se um covil para algo que não tem nome, algo que reside nas sombras e se alimenta do medo, e eu sou apenas a sua presa, condenado a viver eternamente sob seu olhar gélido, em uma espera angustiante pelo dia em que ele decidirá se revelar novamente, talvez de forma ainda mais aterrorizante e definitiva. O sussurro do vento entre as árvores velhas, para mim, agora parece carregar a promessa silenciosa de seu retorno, uma melodia macabra que ecoa através das noites, sem fim na serra. Meu nome é Lucas. A história que vou contar aconteceu em meados de 2012, em uma fazenda centenária, escondida nas profundezas da Serra Gaúcha. Eu estava lá para ajudar meu tio com a colheita tardia e, sinceramente, nunca esperei que aqueles dias de trabalho árduo se transformassem na mais pura manifestação de medo que já senti. A propriedade era vasta, com campos que se estendiam até onde a vista alcançava, margeados por uma floresta densa e sombria que parecia engolir a luz do sol mesmo durante o dia mais claro. Meu tio era um homem de poucas palavras, e o silêncio era uma constante ali, um silêncio que, com o passar dos dias, começou a me incomodar, a se transformar em algo pesado, quase palpável, como se estivesse carregado de histórias antigas e não ditas, de segredos guardados pela própria terra. Eu me sentia um intruso naquele lugar esquecido pelo tempo, onde cada rangido da casa velha e cada sussurro do vento entre as árvores pareciam ter um significado oculto, uma mensagem que eu não conseguia decifrar, mas que minha intuição gritava para que eu prestasse atenção. A fazenda da Serra Gaúcha era um labirinto de mistérios ao anoitecer. A distância para o vizinho mais próximo era de horas de carro por estradas de terra esburacadas, o que intensificava a sensação de isolamento. Quando a noite caía, trazendo consigo um manto de escuridão quase absoluta, as poucas luzes da casa mal conseguiam afastar as sombras invasoras que dançavam nas periferias da minha visão. Os animais, sempre tão ruidosos e cheios de vida durante o dia, adquiriam um comportamento estranho ao cair da tarde. Os cães, normalmente vigilantes e barulhentos, recolhiam-se em silêncio, uivando baixinho apenas para o nada, como se algo invisível os assustasse. Cavalos relinchavam sem motivo aparente no pasto distante, seus sons cortando a quietude noturna com uma melancolia perturbadora. Eu tentava racionalizar, atribuir a estranheza à minha própria inadaptação ao campo, mas uma voz fria na minha mente repetia que havia algo mais, algo arcaico e sombrio espreitando nas franjas daquele silêncio opressor. As noites se tornaram uma tortura. Eu passava horas em claro, ouvindo o vento que não apenas uivava, mas parecia lamentar, com um som que se assemelhava a sussurros distantes, vozes inaudíveis que prometiam segredos macabros. Estalos vinham do assoalho de madeira, não os estalos habituais de uma casa antiga se assentando, mas batidas rítmicas e calculadas, como passos lentos e pesados no andar de cima, onde ninguém estava. Eu me encolhia sob os lençóis pesados, com o coração batendo descompassadamente contra as costelas, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Uma respiração ofegante, densa e fria, por vezes, parecia roçar minha nuca, mesmo com a porta do quarto fechada e a janela lacrada. Eu me virava bruscamente, esperando encontrar algo, mas havia apenas a escuridão impenetrável que parecia zombar da minha fragilidade. A sensação de estar sendo vigiado era esmagadora, constante, uma pressão invisível que nunca me abandonava. Me fazia sentir como uma presa indefesa em seu próprio refúgio. Cada sombra projetada na parede pelo fraco luar, cada galho balançando lá fora, transformava-se em uma figura disforme, uma ameaça iminente. Em uma dessas madrugadas eternas, o medo alcançou seu ápice.
Os estalos se intensificaram, não mais no andar de cima, mas no corredor, logo em frente ao meu quarto. Pude ouvir o rangido lento da madeira sob um peso considerável, aproximando-se da minha porta. O ar no quarto ficou gélido e o cheiro de terra molhada e algo putrefato preencheu o ambiente, um odor que me revirou o estômago. Eu prendi a respiração, imóvel, os olhos fixos na fresta sob a porta, rezando para que fosse apenas minha mente me pregando peças, um delírio do cansaço. Então, um arranhão suave, mas firme, ecoou na madeira logo abaixo da maçaneta, seguido por outro e outro, como se garras afiadas estivessem tentando abrir caminho. O som cessou abruptamente, e então, um sussurro gelado, que parecia vir de dentro da própria madeira da porta, pronunciou meu nome, um som arrastado, distorcido, que perfurou minha alma. Eu não gritei. Não pude. Eu apenas me encolhi ainda mais, fechando os olhos com força, desejando que a noite terminasse, que o sol voltasse a aparecer e varresse para longe o que quer que estivesse ali. A partir daquela noite, eu nunca mais consegui dormir profundamente e o som do meu nome, sussurrado na escuridão, ainda me assombra, uma lembrança gélida do horror que existe além da luz e da razão. Meu nome é Gabriel. A história que vou lhes contar, algo que ainda hoje me rouba o sono e me faz questionar a tênue linha entre a sanidade e o abismo, desenrolou-se em uma fazenda centenária, quase devorada pelo tempo e pela natureza, perdida nas profundezas mais esquecidas do Pantanal sul-mato-grossense, no auge de um inverno particularmente chuvoso e inclemente de 1998. Eu tinha acabado de sair da universidade, com um diploma nas mãos e um futuro incerto à frente, quando a oportunidade, ou talvez a maldição, surgiu. Meu avô, já com a saúde debilitada e os ossos cansados pelos anos de lida no campo, precisava de alguém para cuidar da velha propriedade da família, a fazenda escondida, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia na cidade. Eu, um jovem acostumado ao burburinho e às luzes vibrantes da metrópole, via ali uma chance de escape, de encontrar um propósito temporário, sem prever que estava caminhando direto para o coração de um pesadelo. Meu nome é Gabriel. A história que vou lhes contar, algo que ainda hoje me rouba o sono e me faz questionar a tênue linha entre a sanidade e o abismo, desenrolou-se em uma fazenda centenária, quase devorada pelo tempo e pela natureza, perdida nas profundezas mais esquecidas do Pantanal sul-mato-grossense, no auge de um inverno particularmente chuvoso e inclemente de 1998. Eu tinha acabado de sair da universidade, com um diploma nas mãos e um futuro incerto à frente, quando a oportunidade, ou talvez a maldição, surgiu. Meu avô, já com a saúde debilitada e os ossos cansados pelos anos de lida no campo, precisava de alguém para cuidar da velha propriedade da família, a fazenda escondida, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia na cidade. Eu, um jovem acostumado ao burburinho e às luzes vibrantes da metrópole, via ali uma chance de escape, de encontrar um propósito temporário, sem prever que estava caminhando direto para o coração de um pesadelo. Os pisos de madeira maciça, sob meus pés, rangiam e gemiam a cada passo, como se a própria casa estivesse viva, respirando com dificuldade, ou talvez lamentando a sua própria decadência. Tetos altos, escondidos por teias de aranha que se assemelhavam a véus sombrios, davam uma dimensão claustrofóbica à vastidão dos cômodos. A solidão ali não era um estado de espírito, era um peso quase físico, uma presença constante e fria que me envolvia assim que o sol se punha, mergulhando tudo em uma escuridão impenetrável, tão densa que parecia absorver qualquer luz que eu tentasse projetar sobre ela. O único som a perfurar esse manto noturno era o uivo fantasmagórico do vento entre as árvores retorcidas, um lamento que parecia vir de almas perdidas, e o coaçar distante e insistente dos sapos, uma orquestra monótona que apenas realçava o vazio. Eu estava sozinho, apenas com a companhia dos meus próprios pensamentos, que de dia eram dispersos e otimistas, mas à noite se tornavam sombrios e apreensivos, e de um sentimento crescente de isolamento que se transformava, pouco a pouco, em uma inquietude sutil, quase imperceptível a princípio, mas que se enraizava profundamente em meu ser. O silêncio da noite no campo não era um silêncio puro, o tipo de paz que se encontra na natureza, mas sim uma tapeçaria de murmúrios indecifráveis, estalos vindos da mata fechada que eu não conseguia identificar, sons que a minha mente urbana não conseguia decifrar, e que, lenta e inexoravelmente, começavam a semear uma semente de medo e de desconfiança em meu peito, uma sensação de que algo mais estava ali,
oculto, observando, esperando. Nos primeiros dias e semanas, eu me esforcei para ignorar os pequenos incidentes, para racionalizar cada anomalia. Uma porta que eu jurava ter trancado com o cadeado pesado, encontrada entreaberta e rangendo com o vento frio da manhã, como se alguém tivesse saído ou entrado sem deixar rastros. Objetos pessoais, triviais para qualquer um, mas importantes para mim, como o meu velho canivete suíço ou a minha caneca de café esmaltada, que sumiam misteriosamente de onde eu os deixava com todo o cuidado e reapareciam, horas ou dias depois, em lugares completamente diferentes e ilógicos, como na prateleira da cozinha ou dentro de uma gaveta no quarto. Como se uma mão invisível e zombetera os movesse por capricho, apenas para me desestabilizar. Eu tentava me convencer de que era o cansaço acumulado, a exaustão da viagem e do trabalho braçal, a minha mente pregando peças em um ambiente tão diferente, a falta de rotina e de sono adequado. Mas a insistência dos eventos começou a corroer minhas certezas. Foi então que os animais da fazenda, seres instintivos e puros, começaram a reagir de maneira perturbadora. Os cachorros da fazenda, vira-latas robustos e que antes eram dóceis, brincalhões e barulhentos, passaram a rosnar sem motivo aparente para o ar vazio, os pelos eriçados em uma postura de defesa, ou a choramingar baixinho com os rabos entre as pernas, encolhidos nos cantos, olhando fixamente para os cantos escuros da varanda, ou para o matagal denso além da cerca, onde, para os meus olhos, nada parecia estar. Seus latidos, antes alertas, agora eram pontuados por uivos lastimosos que me davam arrepios na espinha, especialmente à noite. O gado, que normalmente pastava calmamente nas vastas campinas da fazenda, ficava inquieto ao anoitecer, aglomerando-se e mugindo de forma agorenta, um coro melancólico que parecia pressentir uma ameaça invisível e poderosa, rondando os arredores da propriedade, uma presença que eles, com sua sensibilidade apurada, conseguiam detectar. Eu acordava no meio da madrugada, invariavelmente, com o coração disparado em meu peito, uma taquicardia nervosa, ouvindo o som inconfundível de passos pesados, arrastando-se lenta e deliberadamente pelo assoalho de madeira do andar de cima, onde ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar. E logo depois, um silêncio absoluto e gélido descia sobre a casa, um vácuo que parecia sugar o ar dos meus pulmões e me fazia questionar a minha própria sanidade, a minha percepção da realidade. O vento, que antes eu interpretava como um fenômeno natural, agora parecia sussurrar meu nome através das frestas das janelas empenadas, um murmúrio arrastado, frio e quase inteligível que penetrava a pele e se alojava na minha mente, ecoando em meus pensamentos. A sensação de estar sendo observado, de ter olhos invisíveis e implacáveis me seguindo a cada passo, a cada movimento, tornou-se uma sombra constante, um véu pesado e opressor que cobria toda a fazenda, transformando cada canto escuro, cada arbusto retorcido, em um potencial esconderijo para algo que não queria ser visto, mas que estava sempre ali, pairando, à espreita, testando os limites da minha coragem e da minha razão, fazendo-me sentir como uma presa encurralada em seu próprio lar. A racionalidade, que eu tanto me apegava como um náufrago à sua tábua, começou a se esvair como areia fina entre os dedos, incapaz de conter a enxurrada de eventos inexplicáveis. Uma noite particularmente sombria, enquanto eu tentava me distrair lendo um livro antigo à luz bruxuleante e amarelada de um lampião a querosene, um estalo seco e alto, seguido de um baque abafado, veio da cozinha, como se um móvel pesado e antigo tivesse tombado no chão. Agarrei a lanterna, o suor frio escorrendo pela nuca e pelas costas, um arrepio gélido percorrendo a espinha, e fui verificar, meu coração batendo descompassado no peito, quase sufocando-me. Mas não havia absolutamente nada fora do lugar, nem um copo quebrado, nem um objeto caído, apenas o silêncio denso, profundo e opressor que parecia engolir o som da minha própria respiração ofegante, deixando-me sozinho com o eco do meu medo. Dias depois, durante um aguaceiro torrencial que chicoteava as paredes externas da casa com uma fúria ensurdecedora, criando um véu aquático que distorcia a realidade, eu jurei ter visto uma silhueta esguia e disforme passar correndo pela janela da sala de estar, uma sombra que se moveu com uma velocidade não humana, quase fantasmagórica, desafiando a lógica da visão periférica e a intensidade da chuva que caía incessantemente. Era algo que se movia contra o vento, algo que parecia não ser afetado pela tempestade, uma forma que se dissolvia e reaparecia na penumbra como um espectro. Minhas noites se tornaram um tormento contínuo, uma batalha exaustiva contra o desconhecido. O sono,
Antes um refúgio, era agora um luxo que eu não podia mais me dar, pois fechar os olhos significava mergulhar em um abismo ainda mais profundo de visões e sensações aterrorizantes. Cada rangido da madeira velha da casa, cada sussurro do vento entre os buracos do telhado transformava-se em um aviso, um presságio de algo iminente e terrível. Eu passava horas deitado na cama, olhos arregalados no escuro impenetrável do quarto, ouvindo a casa respirar, sentindo a presença gélida de algo que habitava aqueles cômodos antigos e empoeirados. Algo que se movia nas sombras, à espreita, com uma paciência macabra. O ar na casa ficou perceptivelmente mais pesado, denso, com um cheiro estranho e perturbador de terra molhada misturado com algo mais, algo pútrido, quase metálico, que me revirava ao estômago e me causava náuseas constantes. Eu comecei a falar sozinho, em voz baixa, a tentar convencer a mim mesmo de que tudo era fruto da minha imaginação, do isolamento extremo, da privação de sono, da solidão que enlouquece, mas no fundo da minha alma, eu sabia que não era. Eu estava sendo caçado, não por um animal selvagem, mas por uma entidade invisível e malevolente que brincava com o meu medo mais primário, alimentando-se do meu desespero crescente, tornando cada momento de solitude uma tortura lenta e inexorável, uma descida gradual para a loucura, enquanto o horror me envolvia cada vez mais profundamente em seus braços gélidos e famintos. A pior noite de todas chegou com uma névoa densa e pegajosa que desceu sobre a fazenda, engolindo as árvores, o pasto e a própria casa em um borrão cinzento e úmido, saturado de um silêncio pesado e sobrenatural. Eu estava na cozinha, com a única lâmpada a querosene acesa, tentando inutilmente fazer um chá para aquecer o corpo e tentar acalmar os nervos em frangalhos, quando, de repente, o gerador a diesel, que mal funcionava, falhou completamente, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta e assustadora, tão densa que eu não conseguia ver a minha própria mão à frente do rosto. No mesmo instante, um som nítido, gutural, arrastado e impossivelmente pesado, veio do sótão, logo acima da minha cabeça. Não era o vento uivando pelas frestas, não era a madeira velha rangendo sob a pressão do tempo. Era um som de arrastar agonizante, como algo volumoso e extremamente pesado sendo puxado e arrastado com dificuldade pelo assoalho empoeirado do sótão, acompanhado por um lamento baixo, rouco e prolongado que gelou meus ossos até a medula, paralisando-me de terror escuro e claustrofóbico, e a neblina lá fora era uma barreira impenetrável. Subi as escadas de madeira, cada degrau um martírio lento e agonizante, o rangido de cada tábua amplificado pelo meu pavor, com a lanterna do meu velho celular tremendo incontrolavelmente nas minhas mãos suadas e frias, apontando para o alçapão do sótão, que ficava no corredor do andar superior. À medida que me aproximava do alçapão, o lamento se intensificava, tornando-se mais claro e mais horripilante, parecendo vir de todas as direções, envolvendo-me em um abraço frio, sufocante e maligno, como se a própria casa estivesse emitindo aquele som. Quando forcei a abertura do alçapão, com um puxão desesperado, um cheiro pútrido, nauseabundo e insuportável me atingiu em cheio, uma mistura de mofo, carne em decomposição e um odor sulfúrico que me fez engasgar e quase vomitar. A luz fraca e vacilante do celular, projetada para o interior sombrio do sótão, revelou lentamente uma figura agachada no canto mais escuro, uma forma retorcida e desproporcional, com membros longos e finos que pareciam galhos secos, a pele acinzentada e enrugada como pergaminho antigo, e dois olhos que brilhavam com uma luz maligna e sobrenatural no meio da escuridão, observando-me com uma intensidade gélida. A criatura não se moveu, não emitiu mais nenhum som, apenas me observou, sua respiração pesada, arrastada e ofegante quando no silêncio mortal do sótão, e eu senti um pavor tão profundo, tão absoluto, que achei que meu coração fosse parar de bater a qualquer instante. O ar se tornou rarefeito, o medo me sufocava. Eu fechei o alçapão com um baque ensurdecedor, quebrou o silêncio com a violência de um tiro, desci as escadas correndo, tropeçando nos meus próprios pés, e não parei até estar trancado a 7 chaves no meu quarto, tremendo incontrolavelmente, o som da respiração daquela coisa, e o brilho daquele olhar demoníaco, ainda ecoando nos meus ouvidos e gravado na minha retina. Eu nunca mais dormi naquela casa, fugi na manhã seguinte sem olhar para trás, e o olhar daquela criatura me persegue até hoje, em todos os meus pesadelos mais sombrios, uma lembrança gélida e eterna do horror indizível que se esconde nas profundezas isoladas e esquecidas do Brasil rural. Meu nome é Rafael.
Aquilo tudo começou numa estação chuvosa particularmente sombria, há uns 5 anos, em uma fazenda de café isolada no interior de Minas Gerais. Tão distante da menor vilazinha que a luz da cidade grande era um mito distante, apenas a escuridão abissal do campo me envolvia. Eu, um homem de 40 e poucos, cético por natureza, sempre ria das lendas contadas pelos mais velhos, dos causos de assombração que rondavam os grotões e serras. Minha vida ali era de rotina árdua, o cheiro de terra molhada e café torrado era meu universo, e a companhia mais próxima eram os latidos dos cachorros e o mugido do gado, ecos familiares na vastidão silenciosa. Naquela época, eu estava sozinho na propriedade. Meus pais tinham viajado para resolver umas burocracias na capital, e eu era o único encarregado de cuidar de tudo, das plantações aos animais, da casa grande aos pequenos galpões de ferramentas. A solidão era algo que eu estava acostumado, até mesmo apreciava a quietude, o murmúrio constante do vento nas folhas das árvores, a sinfonia dos grilos ao anoitecer. Mas algo, uma sensação tênue e quase imperceptível, começou a se infiltrar nos meus dias e, principalmente, nas minhas noites, um arrepio que não vinha do frio úmido da estação, mas de um lugar mais profundo, um medo ancestral que eu, em minha pretensa modernidade, julgava superado. Os primeiros sinais foram sutis demais para serem levados a sério, meros caprichos da imaginação. Eu pensava à noite encolhidos nos seus cantos, com o rabo entre as pernas, emitindo pequenos ganidos abafados, como se estivessem apavorados com algo invisível que rondava as cercanias. O gado no curral, que em outras noites dormia tranquilo sob o luar pálido, agora se agitava, mugindo baixo e nervosamente, batendo com os cascos no chão batido, com os olhos arregalados fitando a escuridão para além das cercas. Eu atribuía a presença de alguma onça ou coiote, mas nunca encontrava rastros, nem sinais de invasão. Dentro da casa, os estalos da madeira velha pareciam se intensificar, não os estalos habituais da casa se acomodando, mas ruídos mais definidos, como passos lentos e arrastados no assoalho do andar de cima, ou o ranger suave de uma porta que eu tinha certeza ter deixado fechada e trancada. O vento, que antes era uma canção triste, agora uivava com uma melancolia fúnebre, quase como um lamento, e eu sentia, com uma certeza perturbadora, a presença de olhos fixos em mim, vindo da floresta densa que abraçava a fazenda, uma sensação gélida que me fazia arrepiar os pelos da nuca e me obrigava a apressar o passo ao cruzar o terreiro à noite. Eu me perguntava se a solidão estava finalmente me afetando, se a mente começava a pregar peças. A escalada do terror foi implacável e gradual, como uma maré que sobe lentamente até engolir tudo. Uma noite, eu estava na cozinha, preparando um café forte para espantar o frio e o cansaço, quando ouvi claramente meu nome ser sussurrado. Não era o vento, não era um animal, era uma voz humana, arrastada e rouca, vinda de algum lugar muito próximo, talvez do corredor que levava aos quartos. Meu coração parou no peito e um suor frio escorreu pela minha espinha. Agarrei a faca de pão, a única arma à mão, e segui o som, hesitante, cada passo um suplício. Os estalos no assoalho, agora, eram inegavelmente passos, pesados e lentos, seguindo-me, parando quando eu parava, continuando quando eu avançava. A respiração ofegante que eu ouvia não era a minha, era outra, pesada e irregular, como se alguém estivesse bem atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o hálito gelado na minha orelha. A casa, antes um refúgio, transformou-se em uma armadilha opressora. Lembro-me de ter visto, ou pensei ter visto, uma sombra alta e distorcida passar pela janela da sala de jantar, uma forma esguia e escura que não parecia pertencer a nada que eu conhecesse. Naquela noite, fechei todas as janelas e portas, barricando-me na casa com a sensação de que, não importa o quão forte eu trancasse, algo já estava lá dentro, rastejando pelas paredes escuras e pela minha própria sanidade. Eu mal dormi nas noites seguintes, os olhos arregalados na escuridão, cada farfalhar de folhas, cada pio de coruja se transformando em um prenúncio de horror. A fazenda se tornou um purgatório pessoal, e a beleza agreste do campo cedeu lugar a uma paisagem de pesadelo, onde cada árvore parecia um sentinela observador e cada sombra escondia uma ameaça latente. Eu falava sozinho, tentando me convencer de que tudo era fruto do isolamento, da mente cansada,
Mas os latidos desesperados dos cães à meia-noite, as luzes da minha lanterna que falhavam misteriosamente nos momentos mais cruciais e o cheiro nauseabundo de terra molhada misturado a algo putrefato que surgia e desaparecia no ar, eram evidências demais para serem ignoradas. Os animais, antes meus companheiros, agora me evitavam, com olhares vazios e assustados, como se vissem algo em mim que me tornava tão aterrorizante quanto a coisa que nos espreitava. Quando meus pais finalmente retornaram, dias depois, encontraram-me magro, com olheiras profundas, os cabelos desgrenhados e um pavor silencioso estampado no rosto. Nunca contei a eles o que realmente aconteceu, pois sabia que não acreditariam, ou talvez, por medo de que o simples ato de narrar trouxesse de volta aquela coisa sombria. Até hoje, quando o vento uiva de uma certa forma, ou quando a escuridão da noite é profunda demais, sinto o ar gélido e o cheiro de mofo, e a sensação de que aquela entidade, seja lá o que for, não me deixou de verdade, apenas recuou para as sombras, à espera, observando e esperando que eu esteja sozinho novamente.